Olá, olá, olá. Boa tarde, meus amores. Boa tarde, todo mundo. A gente está iniciando com atraso, Mayra Rocha atrasada. Boa tarde, boa tarde. Deixa eu esperar aqui. Esperar TikTok, esperar Instagram. Boa tarde, amores. Como é que vocês estão? Hoje a gente antecipou a oração, porque lá vai eu inventar de correr numa corrida dessa de rua. Que invenção é essa, não é? Tô até com medo de repente aparecer no jornal, aí vocês vão ver. Mayra Rocha, sei lá, passa mal numa corrida, porque vai inventar, né? E ainda comi um monte de pão com doce de leite antes de começar. Então vai dar super certo a corrida, né? Vocês já estão entendendo que vai dar super certo. Bom, deixa eu ver como é que tá a internet aí. Boa tarde, meus amores. Boa tarde, boa tarde. Então, hoje eu abri o Instagram, eu vi muitas coisas que as pessoas vinham pedindo sobre como trazer para a oração, pessoas que estavam muito agoniadas, angustiadas, e eu tentei separar algumas coisas, né? Eu tentei separar alguns caderninhos, algumas mensagens que eu não tivesse lido para vocês, para a gente poder fazer isso, para a gente poder começar, né, a oração falando sobre coisas realmente que estão nos pegando. Pois é, Joey, imagina a pessoa inventar de correr com um bucho cheio de pão com doce e água até umas horas. A corrida é agora, mano, é daqui a pouco. Quando eu terminar a oração, eu me arrumo, já coloco o tênis, já tem que chegar lá correndo. Pelo visto tá aqui, porque, né? Boa tarde. Vai dar uma olhada na internet, viu? Boa tarde, TikTok. Esperando aqui. Tá travando o TikTok, né? Deixa eu ver como é que vamos ficar com essa internet. Cuidado, viu, gente? Se vocês perceberem aí um vídeo falando médium Mayra Rocha passa mal em corrida, é eu mesmo, passo mal em corrida. Eu bucho cheio, desse jeito aqui, não sei não, vou tentar chegar, viu, dona Marta? Lá é 5 quilômetros. Na verdade, gente, essa corrida é do meu trabalho. E é a minha área lá, a área que eu trabalho, que tá ajudando nessa corrida também. Aí, a gente tem que ir, né? Porque é nossa área. Aí eu falei pro chefe, como é que pode colocar a gente para correr, né? Mas a gente tem que ir. Então, eu vou tirar umas fotos lá, depois eu mostro para vocês. E hoje eu ainda fui pro seminário de jiu-jitsu de manhã. Pra você ver, ainda tô aqui quebrada. Não, mas ainda não vou andar não, que minhas colegas lá da sala vão correr. Poxa, eu vou correr, nem que eu chegue por último, mas eu vou tentar lá fazer alguma coisa. Deixa eu ver se agora melhorou a internet do TikTok. Tá mais ou menos, essa internet é demais. E hoje tem um monte de corrida num lugar só. É corrida do Ministério da Saúde, é corrida não sei do que, é corrida, tanta coisa assim. O meu tênis de corrida, quando eu calçar ele agora, ele não vai nem entender o que está acontecendo, porque tem tantos anos que ele não me vê que vai perguntar o que aconteceu. Mas eu queria falar com vocês que a campanha do cobertor está em andamento. Graças a Deus, a gente já conseguiu comprar 500 cobertores que já foram embalados e já tiveram a saída hoje, né? Já estão começando a ser entregues. Então, 500 cobertores nós já conseguimos comprar e eu conto muito com a ajuda de vocês. Por quê? Porque Brasília está esfriando. Brasília está esfriando. E então a gente precisa fazer essa entrega. Eu não esperei juntar tudo que a gente arrecadasse para entregar, por quê? Porque as pessoas estão passando frio. Então a gente precisa o quê? A gente precisa ir entregando assim que vai recebendo. Então, por favor, nos ajudem, né?
Por favor, colaborem conosco, compartilhem a nossa campanha para a gente conseguir arrecadar o máximo de cobertores possíveis para ajudar não só os nossos assistidos, como também assistidos de outros centros espíritas, de igrejas, de todos os locais, tá bom? Bom, hoje eu peguei alguns caderninhos e confesso para vocês que alguns eu não consigo nem compreender direito, viu? Eu não consigo nem compreender direito a letra. Alguns eu passei. Olha, seu Agostinho e Dona Petronila estão cuidando da princesa. Seu Mauro, seu Vicente de Bigode, Dona Dora. Rafael, a mãe é Diane. Mãe, estou pesando no seu pescoço não? Saudades, coroa. Esse aqui é bem antigo mesmo, viu? Lucília e Alceu. Uma mensagem aqui, ó. Uma mensagem inacabada. Quero ser morada das boas coisas, ser vaso translúcido e puro do amor de Deus. Quero estabelecer relacionamentos sadios e verdadeiros com os que me rodeiam e guardam afeto por mim. Quero ser calmaria em meio ao redemoinho das emoções de descontentamento que por vezes se esconde dentro de mim. Desejo ser puro, sincero e andar no caminho do trabalho que nos leva a concluir os projetos determinados por nós mesmos ao longo da nossa existência. Ser reserva de bons sentimentos e no olhar transbordar grandes realizações. E aí a pessoa parou de escrever, mas era por alguém também esse aqui. Então, olha, tem um estudo antigo meu, tá vendo? Isso aqui era estudo antigo já. Aceitação da existência dos espíritos. Princípio inteligente fora da matéria. Princípio da sintonia da mente. Afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas. Item 525 e 525A. Do Livro dos Espíritos, livro consolador. Aqui eu estava estudando fascinação, influência e sintonia, receita para neutralizar receita para neutralizar a prática do bem e a fé em Deus. Figura de Satanás, falar das passagens da Bíblia, das obsessões, mal olhado, trabalhos. Tem um roteiro aqui que eu não compreendo bem. Esses cadernos, eles são verdadeiros situações que para a gente compreender aqui eu tenho que voltar ao tempo. Mas eu separei algumas coisas também. Alguns eu passei a limpo, outros eu digitei, outros está escrito, mas eu quero trazer algumas mensagens para vocês que me pegaram muito. Por que eu escolhi falar sobre isso com cartas reais, com mensagens reais? Porque muitas vezes a gente sempre fica aqui falando, né, sobre as possibilidades, falando sobre os livros, a teoria. E muitas vezes os espíritos, eles são os melhores professores para nos ensinar. Às vezes a gente lê muito mesmo, a gente estuda, mas a compreensão é muito da prática. Então hoje eu trouxe essas cartas e esses recados para a gente poder discutir. Eu tentei separar porque esses cadernos são muito bagunçados, os meus são mesmos, tá? Então estão caixas, então eu tentei separar alguns aqui mais antigos, alguns mais novos, para que a gente pudesse falar sobre assuntos. Então, eu quero, deixa eu ver aqui, vou fixar.
Fixei o comentário aí, gente, que é da dona Marta Moedo, que é do Pix, para quem quiser ajudar, na campanha dos cobertores, tá bom? Então, pois bem, eu quero começar de um recado, que aqui eu não posso chamar de carta, que foram recados que eu escrevi nos cadernos, nas folhas, e como eu disse para vocês, eu comecei um processo de uma época tentar digitar algumas coisas que eu achava muito bonitas. Eu não sei se as pessoas vão estar aí, se um dia vão achar, mas vocês vão, né? Vocês vão achar. Ó, tem uma que era de uma mãe, que era a dona Conceição, para uma filha, que é para Fabiana, né? Para Fabiana. E o que é que essa primeira carta me diz? Essa primeira carta me diz de uma filha que acha que ficou só. Por quê? Porque a mãe criou os 4 filhos, quando o pai resolveu abandoná-los. Então, a história dessa família é justamente isso. O pai abandonou, a mãe que criou com todos os empecilhos, obstáculos, com todas as coisas possíveis que vocês imaginarem. Deixa eu ver aqui no Instagram só para responder a sua pergunta, Eneida. Mayra, como é essa comunicação de quem está do lado de cá para cá? É espontânea? Eneida, a gente sempre usa a frase de Chico para dizer que o telefone toca de lá para cá, porque existe uma autorização que é dada pela espiritualidade para quê? Para nos colocar no caminho correto de quando o quê? De quando essas pessoas precisam receber essas cartas e esses recados. Uma outra questão são as evocações. As evocações também podem acontecer, mas há de ter um objetivo, há de ter algo que a gente precise evocar o espírito. Às vezes a evocação é feita para um consolo, às vezes é feita para uma dúvida, às vezes é feita para o trabalho, mas existe sim. E, segundo Kardec, é uma das comunicações mais corretas, com menos chance de animismo e com menos chance de erro, que são as evocações. Você chama realmente, né, aquela pessoa que precisa estar ali, que vai colaborar, tá bom? Mas a grande maioria são comunicações espontâneas, ou seja, quando autorizadas pela espiritualidade. Olha só. Vejam bem, essa carta, como eu estava explicando, da dona Conceição, que é para a filha Fabiana, é uma situação em que a dona Conceição desencarnou e com ela está a filha Valéria e o filho Valério. Então, são 3 que estão lá e Fabiana e outro irmão ficaram aqui no plano terreno. O que é que acontece com Fabiana aqui? Ela começou a se sentir sozinha. Ela começou a se sentir sozinha por quê? Porque o pai já havia abandonado a família e a mãe era a figura central. E quando partiram os irmãos e a mãe, logicamente, ela também se sentiu extremamente sozinha. Quando a gente se sente sozinha e muitas vezes injustiçada pela ausência de quem tanto amamos, a gente começa a idealizar várias situações. A Fabiana, segundo a mãe dela, passou a não ter a certeza, eu não vou dizer desacreditar, mas não ter a certeza da existência de Deus. Não ter a certeza dessa bondade e dessa justiça divina. Porque, de repente, ela se viu sozinha, ela se sente sozinha, ela se sente abandonada. Tudo bem que as pessoas não escolhem o momento de partir, mas esse é o sentimento que nós temos. E Fabiana é muito ligada à mãe dela. E vem num sofrimento muito grande. Mas a mãe dela também sente saudades dela. E aí, na época que eu escrevi para a Dona Conceição Rodrigues, ela dizia assim: se você está lendo essas palavras, é porque o meu amor encontrou um caminho. O amor sempre encontra um caminho, até de onde eu estou agora. Eu criei vocês 4 sozinha. Quando seu pai não ligou, não se importou, não me sobrou tempo nem para chorar. Eram 4 bocas, 4 corações para cuidar. Abri mão de tanta coisa, mas nunca abriria mão de vocês. E faria tudo de novo, sem pensar 2 vezes.
Eu me lembro nós lá no hospital. Lembro da Fabiana ali segurando a minha mão quando as minhas já estavam fracas. Do jeito que ela cuidou de mim, com uma paciência que só existe em quem tem uma alma tão boa quanto da minha filha. Aquele não foi o acaso. Vocês duas se encontrarem foi presente de Deus. Sim, existe Deus. Eu sei disso hoje mais do que nunca. E se você precisar de prova, olhe para mim, olhe para você. Olhe para o cuidado que segura você nos dias mais pesados. Eu sou a prova. Esse encontro, ela diz assim, pelo que eu entendi, é que ela está dizendo esse encontro entre eu e você nessa vida. Eu tentei digitar esse aqui para ficar mais fácil, mas eu não consegui tirar realmente do que deveria ser a carta, mas eu estou tentando pelo que digitei também. Eu sei que tem dias em que você pensa em desistir e olha, a minha aflição daqui não é saudade, é você achar que está sozinha. Você não está e nunca esteve. Eu estou aqui com o Valério e a Valéria e nós olhamos por você todos os dias. Nós vamos estar sempre com você. Você é forte como eu sou e amada por nós. Apenas os seus olhos não podem nos ver. Com todo o meu amor, Conceição Rodrigues. Essa história, eu peguei, vou confessar para vocês, eu peguei aleatoriamente na caixa o caderno. E aí eu comecei a querer montar uma palestra para vocês de acordo com algo que eu achasse no caderno, inclusive com esse outro texto que eu não consegui terminar. Não consegui nem dizer de quem era. Mas, quando eu peguei esse recado, eu senti que ele tinha uma vibração a mais. Por quê? Porque hoje em dia, eu estudando o luto, até de forma científica, estudando o luto de uma forma mais amorosa, eu percebo que quem fica aqui nesse plano terreno tem muita dificuldade em se sentir segura, em se sentir amada. Porque muitas vezes parece que a morte traz o sentimento de abandono. Por quê? Porque a morte traz a ausência. E essa filha, realmente, como a mãe na época botou na entrevista, essa filha, ela não tinha primos, tios, ela não conviveu, eles não conviveram. A família era reduzida à mãe, que criou os filhos sozinhos, e os irmãos juntos ali. Então, 2 irmãos partiram também. Partiram e a mãe também. Então, para continuar vivendo, essa pessoa precisava de um conforto, essa pessoa precisava de um consolo, de saber que a mãe estava ali. Eu nunca entreguei essa carta nunca foi entregue. E o que sei pelos recados aqui é que o nome da filha é Fabiana, o nome da mãe é Conceição Rodrigues e dos irmãos é Valério e Valéria. Quem sabe um dia ela não pode ver esse vídeo e saber que ela não está sozinha. Mas essa carta não diz respeito só a Fabiana, ela diz respeito a mim, a você, a todos nós que por vezes nos sentimos sozinhos, às vezes rodeado de pessoas, mas sozinhos no sentimento. Por que isso acontece? Porque para nós nos sentirmos amados, muitas vezes nós temos ainda a sensação do apego, ainda a sensação de que precisamos tocar, de que precisamos enxergar. Nós não aprendemos ainda que amor não se enxerga. E é verdade, o amor nunca se enxerga. Quem aqui já viu o amor? Ninguém. O amor é um sentimento que você vive, que você transborda ao longo dessa caminhada. O que você enxerga são pessoas, mas o amor não. Portanto, muitas vezes, inúmeras vezes, você está rodeada de muita gente, mas é muita mesmo. Você tem muitas pessoas que se dizem amigo, você tem muitas pessoas no trabalho, você tem muitas pessoas na sua congregação. Mas existe o muro de arrime, existe aquela pessoa que era como naquela brincadeira, naquela brincadeira que a gente coloca, eu não sei o nome da brincadeira, mas a gente vai colocando como se fosse um dominó, mas não é, gente, um dominó. Como é aquela brincadeira que a Azuleide até tem? É gemba? Como é o nome? Tem uma brincadeira que são pequenos tijolos de madeira e você vai colocando um em cima do outro e depois você vai tirando os tijolos
para ver quem derruba o tijolo ou não. E existe a madeira ali, é tipo um Lego, Vanessa, mas não é Lego. Você tem que ficar colocando ela uma em cima da outra. Depois você vai tirar e quem derrubar perdeu. Então tem uma madeira ali que quando você... Jenga, isso mesmo, é Jenga, Jenga. Quando você tira aquela madeira ali, tudo desmorona. Essa pessoa que é a base, que é a madeira da sua vida, quando ela é tirada, porque a sensação é de que alguém tirou, quando ela é tirada de você, o mundo cai, o mundo desaba, o mundo vai abaixo. Ah, é torre também, falaram torre também, é torre, né? Isso mesmo, é Jenga, torre. Caiu, perdeu, é isso mesmo, caiu, perdeu. Ou seja, aquela pessoa é aquela peça-chave de quando você tira, tudo desmoronou. Qual é a sensação de quem tirou a madeira que desmoronou? A sensação de fracasso, a sensação de derrota. Eu peguei a madeira errada, eu tirei a madeira errada. É isso que a gente sente quando alguém que a gente ama muito parte a pátria espiritual. Parece que alguém tirou a madeira que sustentava toda a nossa vida. E para que a gente continue, é preciso juntar tudo de novo, pegar cada madeira, juntar tudo de novo. E essa madeira vai virar uma outra pessoa. E às vezes a madeira dessa vida vai ser você a partir de agora. Ou seja, o seu esposo desencarna, você vira a madeira, o muro de arrime da sua família. A partir de então, você passa a ter um papel que você não tinha. Por quê? Porque você se sentia confortável, você se sentia segura, você se sentia apoiada. Você estava entre as outras peças que, se tirado ou não, não desmoronava. Não desmoronava. Mas de repente, com a partida de alguém que era essa madeira, vira você. Aí sim vem o sentimento de tristeza, de dor, de saudade, de ausência e, acima de tudo, vem o sentimento de que agora você precisa fazer tudo sozinho. Você virou aquele que teria que lutar por tudo sozinho. E esse peso ainda fica maior quando você imagina que outras pessoas precisam dessa madeira, que é você. E você é muito necessária, você é muito necessária. Por isso que você não pode pensar em desistir. Por isso que você não pode, por exemplo, como a Fabiana aqui, pensar em desistir é realmente agora deixar de lado todo o suporte que tua mãe te deu. Toda a luta, a solidão, a falta muitas vezes de matéria, ou seja, de dinheiro, a dificuldade para vocês estudar. Tudo isso é como se você tivesse olhado para a vida que a sua mãe abnegou, né? E dissesse assim, bom, eu não dei valor a isso e eu vou desistir. Não, você agora é a madeira que sustenta a estrutura dessa família, que parte está na terra, parte está no plano espiritual. Esse jogo continua, só que agora, nesse plano material, você é essa madeira. E foi assim que tua mãe te ensinou. Pela carta, a tua mãe não correu. A tua mãe não foi embora, a tua mãe não desistiu. Ela disse aqui, eu poderia desistir de qualquer coisa, menos de você. Menos de vocês, dos meus filhos. Então não é justo que agora a gente desista por conta da partida de pessoas que nunca desistiram de nós. Nós não podemos desistir da honra de ter vivido com essas pessoas. Então, esse primeiro recado, essa primeira carta, me pegou muito. Por quê? Porque muitas vezes a gente passa sentimentos, dores, ansiedades, por muita coisa que acontece. E a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Eu vou desistir. Eu já pensei isso, você já pensou isso. Muitas vezes não é desistir da própria vida, mas é desistir de uma meta, é desistir de um trabalho, é desistir de algo que você planejou. Então, de repente, você se pega pensando, eu não quero ser a madeira que sustenta esse jogo. Só que Deus não escolhe essa madeira. Deus vai alternando a madeira de acordo com as encarnações. Então hoje é você. Hoje precisa ser você. Você precisa honrar tudo aquilo que você recebeu. Não é? Dar de volta o que você recebeu ao universo e às pessoas.
Você pode sentir que perdeu os braços, que perdeu as pernas, mas o amor ainda continua. E ele não dá para enxergar. Não tem como você dizer que você só pode amar alguém se você enxergar, porque o amor não é visível a olhos nus. Ou seja, tudo que é muito importante, os olhos da terra não conseguem capturar. Se assim fosse, a gente podia capturar a dor e tratá-la de uma outra forma, se livrar dela. Mas a gente não consegue enxergar a dor. A gente consegue sentir dor. O que você enxerga nas outras pessoas são as consequências que essa dor faz no corpo material. Não é possível nesta encarnação que a gente pense em desistir da nossa caminhada. É seguir honrando aqueles que nos honraram. É seguir amando aqueles que nos amam e nos amaram. É seguir de mão dadas, ainda que a mão não seja material. Ainda que o laço que esteja ligando vocês hoje seja um laço espiritual, tão mais forte, tão poderoso, muito mais do que mãos materiais dadas. Você já percebeu que uma pessoa pode segurar a sua mão durante a vida material e lá na frente soltar como se nunca tivesse caminhado com você? Isso acontece com amigos, isso acontece com companheiros em casamentos, isso acontece com colegas de trabalho, isso acontece dentro das congregações religiosas. A pessoa segurou a sua mão até um certo ponto, tá lá de mão dada, efetivamente uma mão na outra. E de repente ela olha para você como se nunca tivesse te conhecido na vida. Te matou em vida. Essas mãos materiais não são fortes como as ligações que nós temos espirituais. A ligação espiritual não se rompe pelo fato de não se enxergar, porque ela é sentida. Essa outra carta também é de uma mãe, né, da Dona Maria Bueno. Dona Maria Bueno eu conheço, porque Dona Maria é daqui de Brasília. Ela morava, né? Mora ainda, porque o espírito vem visitar os familiares que estão aqui. Então ela é de Brasília. E eu não sei se a filha dela ou o filho já foi na Casa da Caridade, mas já conheço ela há algum tempo. E a filha dela é Vanessa Evandi. Essa história dessa família também é uma história em que a mãe parte, né? A mãe parte de forma repentina, de forma... Eu não sei dizer para vocês se a gente se prepara para a morte de alguém que a gente tanto ama. Ainda que ele esteja doente, ainda que ele passe um processo, eu acho que essa preparação, Mayra Rocha, isso é um achismo meu. Eu acho que essa preparação não existe. Você não se sente preparada para entregar alguém. E eu percebi muito isso, não com a teoria que eu aprendia e que eu aprendo, mas com a prática. No momento em que eu tive quase que entregar o meu segundo filho, eu entreguei. Eu disse, bom Deus, se ele não é meu, se ele é para ir com você, me dê força para que eu possa me conformar. Eu entreguei com palavras, mas de coração, realmente, eu tenho certeza que eu não consegui entregar. E aí depois eu tive essa experiência com o meu pai. Quando meu pai estava na UTI, e eu sei que ele me esperou, porque ele lutou bastante, e ele já estava com uma febre, gente, que o termômetro já tinha passado, né? Não tinha mais como medir, porque já tinha ultrapassado. E ele estava meio que em sofrimento, né? Ele estava com a respiração muito difícil, ele estava lutando ali com o que tinha, penso eu, esperando apenas que eu chegasse, porque estava em Brasília. E quando eu cheguei lá, eu vi ele assim. E eu sabia que eu precisava dizer para ele, papai, pode ir, que nós vamos ficar aqui, vamos fazer o melhor possível, nos perdoe pelas nossas faltas, me perdoe pelas minhas faltas, eu amo você. Eu sabia que tudo isso eu tinha que dizer para ele. Eu não consegui. Eu só me agarrei no peito dele, chorei e não conseguia entender como é que eu nunca mais iria dar um beijo como era o beijo que eu dava nele, que eu nunca mais ia poder pegar nos cabelos dele. Eu olhei para ele e percebi que ele não tinha cabelo branco. Meu pai, por algum motivo, não tinha cabelo branco algum. E eu e minha irmã começamos a olhar as mãos deles,
né? As pernas, os pés. Eu não sei que ritual é esse que a gente, naquele momento, parece que a gente quer lembrar cada detalhe daquela pessoa, para não esquecer. E eu sabia que eu tinha que entregar ele, mas eu não consegui. Eu tenho que ser muito sincera com vocês, porque eu sei que seria mais condizente da minha parte dizer que eu consegui, que a morte dele foi tranquila para mim, que eu não senti, que eu entreguei, que eu não quero carta, que eu não quero saber, assim, que eu sei que ele... Não, eu não consegui entregar. Eu não consegui entregar ele. Mas no momento que eu saí, eu sabia que tinha sido o meu último abraço nele em vida material. Eu sabia disso, tanto é que eu fui fazer as outras coisas que eu precisava, né? Mas hoje, sabendo de tudo que eu sei, convivendo com o plano espiritual, eu não sinto dor na morte de nenhum deles, nenhum. Eu sinto uma saudade imensa e eu sinto que eu poderia ter aproveitado mais. E com a morte do meu pai, eu tentei aproveitar mais a minha família, a família que eu tenho no Ceará. Vê-los mais vezes, né? Abraçar mais vezes. Então, eu não posso dizer para vocês que eu acredite numa preparação, mesmo que a pessoa esteja doente, mesmo que a pessoa esteja indo com você enxergando. Eu não posso dizer isso, porque eu passei por isso. E com toda a vivência que eu tinha, e com todo o conhecimento que eu tinha, e com todo o aprendizado, eu me vi lá com Daniel do meu lado. E uma coisa muito bonita que eu vivi ali, é que o meu mentor, o Daniel, não me exigiu coragem, não me exigiu força, não me exigiu que eu entregasse ele, não me exigiu nada disso, ele só esteve comigo. Eu abracei o peito do meu pai e Daniel abraçou as minhas costas. E nós ficamos ali por 3 horas, Então isso foi assim, muito tocante para mim. Daniel não me exigiu nada. A espiritualidade não te exige nada. Ela não te exige, ela está ali. No momento de dor, ela está ali. Então eu não sei porque nós temos que exigir das pessoas força e coragem no momento que é impossível de ter. É impossível de ter. Eu acho muito bonito alguns palestrantes que dizem: eu não quero saber do meu pai que se foi, nem da minha mãe, não quero carta, não necessito disso. Eu tenho conhecimento suficiente, sei que ela está bem, sei que ele está bem. Eu acho muito bonito. Mas eu preciso saber qual era o grau de relação que se tinha entre essas pessoas. Eu preciso saber qual era a profundidade da vivência que elas tinham. Porque eu, Mayra Rocha, irei em tantos médios quantos forem necessários para ter um recado do meu pai, da minha avó, dos meus filhos. Mayra, você está vendendo o trabalho? Não. Eu acredito firmemente que a mediunidade, ela é um dos instrumentos da espiritualidade. O sonho é outra, o cheiro é outra. Tem muitas formas de nossos amados chegarem até nós. Mas eu, Mayra, nunca vou deixar de buscar. Eu nunca recebi nada até agora. Mas eu sei que é o momento de espera. Eu sei que não é o momento agora. E vou buscar. Então eu acho muito bonito. E algumas vezes você olha para palestrante, para espírita, sei lá, e você pensa: nossa, é muito bonito isso. Mas você não entende a profundidade da relação daquelas pessoas. Existe dentro de uma vida muitas vidas. Então não dá para julgar simplesmente porque conhece a doutrina ou porque não conhece a doutrina. Porque vive a doutrina, porque é médio ou porque não é médio. Quem disser que médio lida melhor com a morte do que qualquer um de vocês que estão nos assistindo, está enganado. Quando chega a nossa hora, nós também temos que aprender a lidar com o nosso luto. E lidar com outras coisas que vêm na nossa cabeça. No momento de dor, né, que ainda não era o luto, era a minha dor, eu pensava: como pode eu conseguir enxergar espíritos de todas as pessoas que é permitido e não poder ver aqueles que eu tanto amo? Então a gente começa até a meio que uma certa contrariedade contra a própria mediunidade e a espiritualidade também. Imagina se a espiritualidade, se o Daniel, se Deus desse ouvido a essas besteiras que eu falei no momento de dor.
É um processo. Luto é um processo. Não tem bula, luto não tem remédio, luto tem vivência. Assim como o amor que não se enxerga, o luto não se enxerga. O que se enxerga é as consequências dele na nossa vida e no nosso corpo material. Ele precisa ser sentido. Não tem como fugir do luto. Não tem como fugir das sensações. Só tem como enfrentar. Enfrentar com a maior dignidade possível. No dia de mais coragem, enfrentar com coragem. No dia de menos coragem, enfrentar com menos coragem, mas ainda assim caminhar. No dia do medo, enfrentar com medo. No dia, né? Enfim. O luto é isso. O que é que a gente faz? A gente começa a colocar na nossa vida pessoas, situações e coisas que nos facilitem o luto, que nos abracem o luto. Depois vai ter um vídeo no canal que a Elaine vai editar, que é sobre... Hoje eu fui para um seminário de jiu-jitsu, como eu disse para vocês. E esporte é uma das coisas que ajuda a gente a atravessar um pouco os lutos da vida. Não só o luto da morte, mas o luto de uma separação, o luto do desemprego, o luto de uma violência sofrida, o luto de um trauma, o luto de alguma coisa. O esporte necessariamente ajuda e a gente já sabe disso, a ciência explica. Mas às vezes a gente não consegue ainda, né? Só que eu quis fazer isso porque o mestre que veio de fora, que chama Sérgio Bolão, ele é do Rio de Janeiro, e estava o mestre Rani e o mestre Stanis, que são com quem eu pratico jiu-jitsu. E o mestre Bolão, ele começou a falar sobre quando ele se preparava para a luta. As lutas que ele fazia campeonato, ele descobriu um outro esportista há muito tempo que fazia uns exercícios de respiração, um exercício de meditação. E ele dizia que antes das lutas ele ia para um lugar, se escondia e meditava. Primeiro ponto é que eu nunca imaginei que um mestre de jiu-jitsu ia falar sobre isso. E outra coisa é que ele começou a falar sobre como ele acreditava em energia, como a energia podia alterar. E ele dizia que ele não abraçava as pessoas ali antes da luta porque ele acreditava muito na energia. Então você vê que está tudo interligado. E eu entrei no jiu-jitsu num momento difícil da minha vida. O jiu-jitsu entrou no momento da perseguição que eu sofri. E que eu ainda estava aprendendo a caminhar dentro daquela perseguição. Foi aí que surgiu o jiu-jitsu na minha vida. Eu estou dizendo isso porque pequenas coisas que nós podemos fazer pode aliviar um pouco. Eu nunca fiz yoga, Angélica, nunca fiz yoga, mas eu tenho colegas de trabalho que fazem. Mas assim, é importante que a gente, né, faça isso. Então, olha só. Dona Keila tá aí falando, Mayra, você esqueceu de mim, né, Dona Keila? Dona Keila que era um cibito quando era pequena. Eu nunca tinha escutado mais essa palavra, Dona Keila, senão da minha família, porque me chamavam de cibito baleado quando eu era pequena. Eu acho que cibito é um passarinho bem magrinho, porque eu era muito magrinha, né, as canelinhas muito magrinhas. E aí falaram isso da senhora, que a senhora parecia um cibito. Falaram que a senhora parecia um cibito na sua primeira comunhão com Dom Geraldo, com aquela coisinha de freira na cabeça. A sua mãe me disse que naquela época era assim, que vocês eram vestidas com um vestido todo branco e uma coisinha de freira na cabeça, viu? Depois, dona Keila, eu estou usando a dona Marlene e o seu Pedro agora como exemplo, porque foi um casal que eu conheci em Recife, né? Nas minhas primeiras idas em Recife, eu conheci eles. E tem dona Keila, tem Kedson, tem Kessia, né? Tem Carla. E eu adentrei um pouco nessa família tipicamente, né? Tipicamente nordestina, nessa família, e me veio muitas coisas na cabeça. Às vezes eu escuto a dona Marlene conversando com o seu Pedro sempre com a caneta no bolso, dona Marlene sempre muito arrumada. E aí esses dias, dona Keila, eu perguntei para ela disse que achava a senhora mais bonita quando a senhora cortava o cabelo bem curtinho mesmo, né? E eu só conheci a senhora com o cabelo já aqui, Chanel, mas ela ama o seu cabelo curto também.
E aí, conversando com ela conversando como criou vocês unidos, como criou vocês ali dentro também de uma força, que Dona Marlene também, né, tinha muita força de criar os filhos ali. E ela falando, né, falando sobre como vocês em família vivenciam esse amor. Se eu não me engano, ela falou de uma praia, não sei se é Buracão ou Buraquinho, mas eu sei que fica na Bahia, porque ela me explicou das viagens que vocês faziam, né? Das viagens que vocês faziam em família. E ela falando tudo aquilo, ela falando perguntando, né, sobre a Maria Júlia, que a Maria Júlia seria a neta da sua irmã. Ela perguntando sobre tudo que acontecia ali, sobre como vocês estavam, como vocês têm passado, perguntando sobre o Kedson, e eu imaginando tudo aquilo que eu também já conversei com você numa outra situação. O quanto essas pessoas que desencarnam, elas ficam presentes ainda, tentando muitas vezes unir a família, tentando muitas vezes fazer com que essa família seja a mesma família do que era quando eles estavam nesse plano. Muitas vezes, mas era muitas vezes, com todo mundo acontece. Às vezes a pessoa que era o muro de arrime, que era esse tijolinho de madeira, quando ele se vai, às vezes vai também a união que se tinha. Nós temos mais coragem de expor coisas que esse muro de arrime fazia o quê? Fazia uma limpeza, fazia uma adequação, né? Adequação. Então, quando ela falou do Kedson para mim, quando ela falou de todos vocês, eu imaginei o que era que ela estava tentando dizer. O que ela estava tentando falar com isso. Quando ela dizia assim: não pode brigar por coisa que não existe, não pode brigar por mixaria, por besteira, não pode brigar por coisas que eu não deixei nada, além dos ensinamentos, além do amor, né? Além de tudo isso, e cada um tem uma forma diferente, e logicamente cada mãe sabe a dificuldade que um filho tem. Uns dão mais trabalhos, outros dão menos trabalhos, tudo isso acontece ao longo da nossa vida, né? Eu acho legal porque algumas vezes ela fala que você lembra muito ela, né? Ela acha que você lembra muito ela. Mas o seu pai diz que você lembra muito Nilza. E aí eu não sei dizer porque não conheço Nilza. Mas sua mãe diz que você lembra ela e ele diz que você lembra Nilza, né? Você lembra Nilza. E que sua irmã parece muito também com ela. Né? Eu não conheci sua irmã quando eu fui aí, mas que parece. Então, eu vejo eles ali conversando, ali sobre o peixe cozido, né? Que eles sentavam para comer, o peixe cozido com camarão, com vocês, né? E lembrando de você, me falou da Viviane, que depois você vai me contar direito sobre a Viviane. Que aí também, né? Que aí também não vem ao caso, né, dona Keila? Também a gente expor, né, a sua vida aqui. Mas, eu quero saber quando eu for aí, eu quero saber quem é Viviane, tá bom? Então, essa família é uma família muito parecida com a minha, sabe por quê? Porque quando a gente vem para a internet, seja quem for, a primeira coisa que a gente diz é que nossa família é de margarina. Ninguém briga, ninguém se intriga, ninguém fala nada, Nossa, é uma coisa que não existe. Não existe. Toda família tem briga, toda família tem discussão, toda família tem intriga, né? Toda família tem um desfazimento num certo tempo da vida. E esconder isso não nos torna melhor, não. A gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa admitir isso, para que as pessoas também vejam, né? Para que as pessoas também vejam que isso é normal e que a gente precisa, né? Que a gente precisa lidar com isso. Então eu escuto muito a sua mãe falando, mas ela te batia, né? Mas porque você merecia, né? Porque eu era chamada de cibito, mas eu era danada, dona Keila. Eu era danada. Então eu imagino que você também era. Isso não vou dizer porque eu imagino que você também era.
Trouxe Dona Marlene por quê? Porque eu quero dizer que eles convivem da mesma forma. Eles desejam a mesma forma de união, de paz, de amor, de perdão. E eles assistem tudo. Eles assistem tudo. Trouxe também para vocês. Eu estava falando da dona... Eu cheguei a falar da Dona Maria Bueno e não li, tá? Eu não li. Ó. Meus amados filhos Vanessa e Vandi, sou eu, a mãe de vocês, a Maria. A maninha que vocês chamavam com tanto carinho. Hoje eu consigo mandar essas palavras para dizer o quanto eu amo vocês dois, com o mesmo amor de sempre, só que agora maior e sem dor nenhuma. Minha filha, escuta bem o que eu vou te falar. Pare de se culpar pela minha partida. Você não tinha como fazer nada, meu amor. A minha hora chegou, e quando ela chega, ninguém segura. Você cuidou de mim com tanto zelo que eu levei isso comigo. Tira esse peso do seu coração, porque me dói te ver assim. Sinto muita saudade de vocês, dos meus netos lindos. Fui uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa companheira de uma vida inteira. Mas saibam que a saudade aqui é diferente, é mansa, porque eu sei que um dia a gente vai se ver de novo. Eu perdoei de coração toda a família que me machucou e que falou mal de mim. Não guardo mágoa de ninguém, porque mágoa não cabe mais em mim. Mas como mãe, eu peço uma coisa. Fiquem longe de quem pode fazer mal a vocês. Cuidem de vocês. Vandi, meu filho, cuide sempre de sua irmã. Seja para ela o que você sempre foi. E você, minha filha, nós duas vamos ser para sempre as melhores amigas, como sempre fomos. Eu vou estar por perto, na lembrança, no carinho, com os meus netos. Não chora por mim não, viva por mim, com todo amor, maninha, Dona Maria Bueno. Você vê mais um caso, e esse caso você vê um problema que tem muita gente, a questão de as pessoas fazem escolha durante a nossa vida, quando elas estão responsáveis por nós, na doença, na velhice, e depois quando nós partimos, existe muita dor e muita culpa ali ainda, mesmo que ela não exista. Algumas pessoas dizem, Mayra, eu me sinto culpada por ter, né? Eu me sinto culpada por ter levado a minha mãe, que é esse caso aqui, por não ter levado a minha mãe no hospital antes. Outras pessoas se sentem culpadas por ter levado quem amava em determinado hospital, porque depois que parte fica perguntando, será que se eu tivesse levado no outro hospital? Será que se eu tivesse procurado um outro médico? Será que se eu não tivesse autorizado, né, a cirurgia? Será? Esse será mata você por dentro. A espiritualidade não trabalha com o si, né? Eles não trabalham com o si, eles trabalham com o é. Tudo que nós fazemos é pensando no bem da pessoa. Nós escolhemos um hospital baseado nas condições que nós tínhamos, nas melhores condições. Muitas vezes a gente escolhe um hospital porque a gente não consegue pagar o outro. E quando desencarna, a gente diz, eu deveria, e se. Não, você fez o que você podia. No Instagram, voltou, parece que voltou. Você fez o que você podia com o que você tinha naquele momento. Não se sinta culpado por alguém partir. A morte, ela não erra de endereço. Deus não erra caminhos. Todos nós sabemos que um dia nós teremos que fazer essa viagem. Então você faça a medição desse ato no momento em que você decidiu. Não é com o que você tem hoje, não é com o que você é hoje, não é com a disponibilidade nem os recursos, não. Há 10 anos, há 2 anos, há 4 anos. Pense com a pessoa que você era. Imagina, você achava que essa pessoa ia desencarnar? Não achava. Você não achava. Quando a gente acha que a pessoa vai desencarnar, a gente não sai mais. Você achava que aquele não era o momento. É preciso sair dessa culpa que paralisa.
A culpa não serve para nada, ela só serve quando ela vira arrependimento por erros. Agora, se culpar por algo que não estava na sua mão, isso é perder tempo, é mergulhar numa dor profunda que você nunca vai sair. Imagine se afogando numa piscina. A culpa é uma piscina. Você não tinha o poder. Você não tinha o poder. Mayra, eu tomei uma decisão há 10 anos atrás, essa decisão foi muito ruim, e essa decisão... Mas foi há 10 anos atrás. A Mayra de 10 anos atrás não chega nem perto da Mayra de hoje. Tenham certeza que algumas pessoas de 10 anos atrás, quando olham essa Mayra na internet, pode pensar que, tá fingindo, porque eu não sei quem eu fui para as pessoas há 10 anos atrás. Eu tinha 29 anos há 10 anos atrás. Eu posso ter causado mal a alguém sem nem saber. Eu posso ter feito algo que magoou alguém que eu nem sei. Às vezes eu até sei, tem coisas que eu sei que eu fiz errado. Mas se você me julgar pelo meu passado, não vai caber na minha vida. Você precisa me julgar pelo que você está vendo hoje. Então, vamos tirar de nós essa culpa que só nos entorpece. A culpa, quando ela é entorpecente, ela é um instrumento do mal, porque a gente não consegue fazer a caminhada. Separei uma carta também de um querido, que eu já conheci ele há algum tempo, mas esse recadinho aqui eu nunca entreguei. É de Franca, tá bom? Meus amores, sei que essa carta chega de um jeito que ninguém tem direito, mas eu precisava falar com vocês. Vida, minha vida, foi assim que sempre te chamei, e é assim que te chamo daqui. Me perdoa. Me perdoa por ter ido embora e deixado você sozinha com a nossa dupla. Os gêmeos. Meu Deus, como eu queria estar aí para ver eles crescerem, brigar por causa de lição, dormir no meio dos dois. Eu carregava um peso que não contava para ninguém. A tristeza me comia por dentro, as contas não fechavam, e depois daquilo que aconteceu dentro da clínica, daquele momento, eu não consegui mais me perdoar. Achei que sumir resolvia alguma coisa. Não resolve, gente. Só joga a dor toda para quem fica. Mãe, a senhora fazia tudo por mim e eu não fazia nada por mim mesmo. A gente brigava tanto porque a senhora tinha razão e eu era teimoso e não escutava. Hoje eu enxergo. A senhora me puxava para a vida e eu insisti em me afundar. Me perdoa, mãe. Eu corri a vida inteira atrás de dinheiro, de ter as coisas, de parecer alguém importante. Que besteira. A maior besteira do mundo é se importar tanto com dinheiro, com status, com bens. Nada disso veio comigo pra cá. Nada. O melhor presente que existe é a própria vida. Eu joguei a minha fora e só entendi o valor depois que eu perdi. Então vivam. Beije meus filhos todo dia, cuide deles. Eu vou estar pertinho, mesmo que vocês não me vejam. Do pai, do marido, do filho que aprendeu tarde demais. Olha só. Conheci a história dele. Fui para Franca várias vezes, nunca tive autorização. Mas esse rapaz, muito novo, estava com problemas financeiros. Ele estava com problema em que contas não fechavam, dívidas, muita coisa não fechava. E ele se viu numa situação de ser pai, ia ser pai de gêmeos, e de repente tomou uma decisão o quê? Precipitada. E eu achei tão bonito quando ele diz assim: a maior besteira do mundo. Vejam, escutem essa frase e decorem essa frase. Se possível, anote em cima da sua cama, no seu celular. A maior besteira do mundo é se importar tanto com dinheiro, com status e com bens. Nada disso veio comigo pra cá. Nada. Quanto tempo nós estamos perdendo para juntar coisas que nós nem precisamos de todas elas? Quanto tempo nós estamos perdendo para nos parecer importante para outras pessoas? E essa importância a gente está dando relevância no material. Eu quero ser, quero ser juiz, promotor, eu quero ser o melhor advogado do mundo, eu quero ser a professora, enfim, que tem milhões de diplomas, eu quero ser, enfim, imagine uma área
e eu quero isso. Você nem pensa mais na sua condição de vida. Você está tão entorpecido nisso que você nem imagina mais que você vai sacrificar uma vida inteira por um pedaço de papel, que tudo bem, nós precisamos do material, mas esse papel não vai para o caixão com você. Esse conhecimento que você adquiriu só vai sair de você para os outros se você ensinar. De todo o resto, todas as faculdades, profissões, tudo isso você vai embora, acabou. Então, muitas vezes você se sente menor do que outros porque não tem o carro que o outro tem, porque não tem a casa que o outro tem, porque não tem a possibilidade que o outro tem. Balela. Não vai com você. Não vai com você. Mas eu preciso ser alguém aqui na vida. Ser alguém é o quê? No mundo que nós vivemos hoje, ser alguém significa ter alguém com dinheiro e sem caráter muitas vezes, e sem profundidade muitas vezes, e sem misericórdia muitas vezes. Nós queremos que nossos filhos se tornem alguém. A gente já pensa logo, eu quero um médico, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu nunca ouvi uma pessoa dizer, eu quero que meu filho seja uma pessoa de bem. Seja ele pobre, seja ele, né, o que for. Eu assisti um filme, que é um filme americano, eu esqueci o nome, mas é de um jogador de futebol americano, que uma mulher adotou ele já adulto. E aí eles sentam no meio-fio porque ela queria que ele escolhesse um time para jogar esse futebol americano e ele queria escolher um outro time. Mas ela queria que ele escolhesse o time dela. E aí ele diz assim, um dia ela percebe a pressão que ela botava nele para fazer uma escolha por ela. Ela sentou, ele fugiu, ela sentou nesse meio-fio com ele e disse, eu amo você. E vou estar aqui para o que você escolher. Sonho impossível, isso mesmo, Leandro, sonho impossível. Eu vou estar aqui para o que você escolher. Aí ele diz assim, mesmo que eu escolha fritar batatas, ele falou como se fosse McDonald's, vamos dizer, como se fosse algo assim, numa lanchonete. Ela disse, olhou para ele com a cara assim, né, e falou, aí é demais, uma coisa assim, ela brincou com ele. Então, nesse filme, o filme é muito lindo. O filme é de uma beleza maravilhosa. Mas nesse ponto aí, veja, será que hoje a gente está pronto para sentar numa calçada com o nosso filho e ele dizer assim, e se eu fritar batata numa lanchonete? Será que a gente está pronto para dizer, não me importa? Não me importa, desde que você seja uma boa pessoa, desde que você seja um homem de bem. Ah, Mayra, mas aí é demais. Não, não é demais. É você imaginar que diante do bom profissional, daquele que tem mais dinheiro, vale mais o ser humano que ele se tornar? Você pode arrecadar títulos, diplomas, concursos, o que você quiser. Se você não for um bom humano, você não venceu na vida. Esquece isso. Porque tudo isso na partida, quando você vai para a pátria espiritual, ficou. E todas as noites que você não dormiu, pensando em conta, só foi tempo perdido. E todas as noites que você não dormiu pensando naquilo que você, pensando naquilo que você poderia ter, foi tempo perdido. Como diz a minha amiga aí, quando as pessoas falam assim, não tem, eu escutei um ser irrelevante, por sinal, falar assim, não tem como falar com uma pessoa que não é muito culta. Afinal, era uma merendeira. Uma pessoa na internet falou isso. Não sei. Que merece toda a indiferença do mundo. Irrelevante espiritualmente. Materialmente, certamente, não possui nada mais. O ego muito alto. Disse isso na internet. Eu me recuso a acreditar que as pessoas ainda assistam pessoas, falarem isso na internet, diminuírem pessoas pela condição ou pela profissão, ou submeter pessoas a isso e todo o resto não se manifestar contra. Quando vocês ouvirem alguém falar algo desse tipo, não fiquem calados. Não se calem diante disso, não se calem diante dessas coisas. Eu senti uma sensação muito ruim de ver uma pessoa falar isso.
Ah, se não fossem as merendeiras, hein? Se não fossem essas mulheres que a vida inteira nos fizeram forte para estudar. Se não fossem as merendeiras, quantas crianças, quantas pessoas que não tinham onde comer iam para a escola para comer. Se não fosse elas, quantos médicos elas formaram? Quantos juízes saíram daquela comida que conseguiram comer na escola? Quanto mérito tem essas pessoas, não é? Quantos grandes nomes se tornaram grandes porque tinham merendeiras que faziam a comida e que muitas vezes olham para essas crianças, quando só podia dar um prato, muitas vezes dão outro, muitas vezes mandam para casa, muitas vezes mandam para a família. Então, assim, é difícil você entrar numa internet para escutar um negócio desse. Daí você vê, a pessoa não é um bom cristão, não é um bom humano. Nesse caso, realmente, já não é. Mas, por conhecimento próprio. Mas eu digo isso porque a gente precisa entender o que tem valor e o que tem preço. Não são os meus títulos que vão me fazer grande. De jeito nenhum, a minha grandeza está no espiritual. A minha grandeza está em como eu pratico. Como eu pratico a minha vida. Não importa se eu sou médica, não importa se eu sou advogada, não importa o que eu seja. Se eu não for um bom ser humano, não valeu de nada. Eu não costumo medir as pessoas por isso. Não me vejo, a minha vida inteira, inclusive dentro do trabalho, eu fui chefe no Ministério do Planejamento durante mais de 8 anos. E eu conheci o meu marido nessa situação. Ele foi lá, né, para poder levar um processo de um primo, enfim, foi tentar conversar comigo. E eu não quis recebê-lo, porque quando apresentaram ele, apresentaram pelo cargo dele. Não é tem um rapaz assim ali, querendo falar com você. Foi o tal, aí jogaram o cargo dele. Eu não quis recebê-lo. Eu não estava ali para receber alguém pelo título que ela tinha. Eu estava ali para receber pelo direito que ela tinha ou não tinha que ter. Inclusive, eu neguei o direito do primo dele. Engraçado que a gente casou, né? Mas eu neguei. Então, na minha vida inteira foi assim. Eu conheci a mãe de um desencarnado que hoje é da minha casa. E quando foram me apresentar ela, tem uma taquígrafa do Senado. Foi assim que me foi apresentada. E eu disse, bom, não me faz passar ela na frente de ninguém, não me faz querer vê-la, não me faz... Inclusive, demorou até mais. Então, é impossível que as pessoas ainda tenham essa visão tão rasa do ser humano. É impossível. É impossível que as pessoas ainda continuem machucando pessoas na internet, humilhando pessoas e humilhando de forma totalmente exacerbada. Ai dessas pessoas se não fosse as professoras, as merendeiras, o pessoal que limpa a escola. Quantas crianças não tem um banheiro em casa, um banheiro limpo, um banheiro em condição de usar. E quantas crianças chegam na escola e tá tudo limpinho, o banheiro limpo, o banheiro com água, com papel higiênico, porque tem pessoas que trabalham. É realmente absurdo isso, é absurdo. E mais absurdo ainda é a gente dar voz e palco para pessoas desse tipo, desse nível. Isso sim é uma pessoa totalmente irrelevante. Aliás, dá qualquer ibope a pessoas sem significado espiritual nenhum é perda de tempo. Mas isso, quando a pessoa me contou, e foi a própria vítima que me contou, eu não vi, porque eu não dou ibope algum a esta pessoa, né? Ibope algum. Quando a pessoa me contou, e ela contou até sorrindo, né? Ela contou até sorrindo, porque de fato não é o cargo dessa pessoa. Mas isso me pegou, então hoje nessa carta me veio muito isso. Não dê ibope a quem na internet quer humilhar os outros. Vão lá, bloqueiem, denunciem, sabe? Joga esse canal para esquecimentos. Qualquer um que fizer isso com vocês ou com qualquer pessoa.
E saiba você que está aí, que foi vítima, você é de uma grandeza enorme, de um coração do tamanho do mundo, de um espírito bom, de uma mãe que perdeu um filho, uma mãe guerreira, uma mãe que lutou, como muitas mães que tem aqui. Então saiba que você é grande, você é enorme, tá bom? Não se deixe, né? Não se deixe levar por essa pequenez, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos materiais, abrir os nossos olhos espirituais e nesse momento pedir a Deus Pai Todo-Poderoso a sua proteção sobre as nossas vidas. Pedimos a Deus Pai que coloque a mão em todas as famílias, em todos os corações que nesse momento sofrem pelo luto, pela dor, pela ausência. Pedimos, Senhor Jesus Cristo, que Tu esteja com todos nesse momento, que Tu esteja nesse momento com cada um que clama pela Tua misericórdia. Maria Santíssima, Mãe da eternidade, Mãe da humanidade, nós te pedimos a tua força para todas as mães que já entregaram um filho à pátria espiritual. Esteja com elas hoje e sempre, esteja com elas mostrando a tua dignidade em carregar o corpo do teu filho no teu colo e ainda assim amá-lo para sempre. Nós te pedimos, Maria, cuida das gestantes, das tentantes e das mãezinhas. Cuida também de todas as crianças do mundo inteiro. Pedimos a São Francisco de Assis que olhe por todos os animaizinhos. E hoje eu vou colocar o Theozinho na mão de São Francisco de Assis, esse cachorrinho que visita tanto a Casa da Caridade e que está passando por problemas de saúde também. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que possa estar com todos aqueles que são menores aos olhos dos humanos, mas grandes, os pequenininhos que são grandes aos teus olhos. Pedimos, Senhor Jesus Cristo, hoje, aproveitando toda a demanda pelos professores, pelos merendeiros, pelas pessoas que limpam, as pessoas da limpeza, os motoristas, aqueles que muitas vezes não são enxergados, são os invisíveis, mas quando faltam eles na nossa vida, na nossa sociedade, nós sabemos que faltava algo muito importante. Ah, Senhor, esteja com eles em todos os momentos. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles necessitados que passam fome, sede e frio. Manda anjos encarnados a encontrá-los. Pedimos à Bezerra de Menezes que visite todos os hospitais, todas as casas onde os irmãos enfrentam as mazelas físicas e levai a cura a quem for de cura. Pedimos ainda a toda a espiritualidade, visite todos os países que estão em guerra, leva a paz para aqueles países e protege todos os inocentes que não escolheram guerrear. Pai amado, esteja conosco nos momentos mais escuros, porque só Tu, Senhor, só Tu pode transformar uma noite escura num dia ensolarado. Não há inverno que o seu verão de amor não aqueça. Pedimos ainda, Senhor amado, visite todos os presídios do mundo inteiro, levando o dom do arrependimento e do perdão. Pedimos por todos os idosos, por todos os lares de acolhimento de criança, pedimos por todos os lares que cuidam de animais, pedimos, Senhor Jesus Cristo, por todos os irmãos que estão sofrendo com a depressão, as doenças físicas, psicológicas, mentais e espirituais. Pedimos por todos os templos, igrejas, centros, barracões, que Tu possa estar ali sempre protegendo e dando força. Pedimos, Senhor Jesus, por todos os voluntários que praticam o bem no mundo inteiro. Pedimos pela Casa da Caridade, os voluntários que ali se encontram e os seus familiares. Pedimos ainda, Jesus Cristo, esteja dentro das famílias, nas separações conjugais, que mesmo no término seja com muito respeito e amor. Pedimos por todas as famílias que estão iniciando, pedimos a Santo Antônio, no momento que chega uma comemoração amorosa, que possa unir todos os corações e espíritos que desejam se encontrar e andar no caminho do amor e do respeito. Pedimos por todos aqueles que procuram uma alma amiga também para cruzar a eternidade com eles. Pedimos, Senhor Jesus Cristo, por todos os nossos irmãos que não têm crença alguma, mas que pratiquem a espiritualidade, ainda que assim não nos chamem. Nós pedimos, Senhor, por todos os enlutados do mundo inteiro, principalmente pelas crianças enlutadas, que elas saibam, Senhor, como agir nesse momento. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno, que assim seja. Pedimos à Bezerra de Menezes e toda a sua falange que possa fluidificar essas águas que hoje nós apresentamos, que nelas possa conter o remédio necessário, os fluidos que nós precisamos para que essa semana seja de paz, para que o nosso corpo físico tenha o sono e o reparo educador.
Bezerra de Menezes, abnegado amigo, esteja conosco em todos os momentos. Espiritualidade amiga, Inácio Daniel, patrono da Casa da Caridade, esteja conosco. Nós pedimos também, Senhor, pelo nosso povo da Umbanda, visita todos os terreiros, todos aqueles que sofrem um preconceito. Esteja toda a espiritualidade unida para caminhar em conjunto e com amor. Que assim seja. Muito obrigado pela companhia de todas vocês e todos vocês. Eu agora vou tentar correr. Qualquer coisa, vocês vão ter notícia minha pelo Instagram da casa. Se vocês virem por aí um vídeo, Maíra Rocha levada pelo SAMU, porque eu não aguentei os 5 quilômetros. Rezem por mim, tá bom? E quem sabe amanhã a gente não entra aí de tarde para tomar um cafezinho, pegar mais uns caderninhos. Tem muito caderno, tem caderno pra gente entrar toda tarde, até eu desencarnar, tá bom? Olha os nossos cobertores, olha as pessoas que precisam. Se vocês conhecerem uma confecção que possa nos vender casacos para os nossos idosos, são 235 idosos. Eu preciso de casacos unissex mais baratos. A gente quer pagar, mas a gente não tem condição de pagar muito, então quem conhecer alguma confecção, alguma loja, algum lugar que possa nos vender esse casaco com um valor menor. São 235 para os nossos idosos da Casa do Amor, da Casa de Idoso Amor à Vida e São Camilo Leres, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Eu amo todos vocês, do dedinho pé ao fio do cabelo. Eu acho que eu vou com uma blusa de Chico Xavier correr, porque vai que ele me dá uma ajudinha ali na hora, né? Beijo grande e a gente se vê.